Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Nós vamos começar então, nosso estudo de hoje é o penúltimo, tá? E hoje é um assunto que ninguém gosta de mexer, todo mundo gosta de ter, que é dinheiro, né? Mas ver uma visão bíblica equilibrada sobre o assunto, porque você ouve muitas coisas, tanto pró quanto contra. E o que a Bíblia diz para a gente ter uma visão equilibrada sobre esse assunto? Então a gente vai começar ali em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10. Hoje nós vamos ficar bastante em Timóteo, vamos para Provérbios muitas vezes. Capítulo 6, os versículos 9 e 10, pode ler. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas consciências tolas e nocivas, que submergem os homens na destruição e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Esse texto, então, ele apresenta para a gente sobre a questão do dinheiro. Ele é um servo, está para nos servir, para nos ajudar, para ser bênção para nós, ou ele está mandando nas nossas vidas? Ele se torna o Senhor das nossas vidas. Então, para a gente entender esse texto, a gente tem que ver duas palavras-chave. Uma é os que querem. Aquele desejo e o amor ao dinheiro. Dinheiro em si não é o problema. O problema é o quê? Amar o dinheiro. É quando o dinheiro se torna a coisa mais importante da minha vida. Então vou pegar algumas frases, tem umas 3 frases que o Hernandes cita num estudo que eu achei bem interessante. Uma diz assim: o problema não é ter dinheiro, é o dinheiro nos ter. É quando o dinheiro nos possui, quando ele manda nas nossas vidas. Ter dinheiro, tem pessoas que têm dinheiro e não são apegados a ele, não amam ao dinheiro. Agora, quando ele domina a nossa vida, quando ele nos tem, aí se torna um problema. Outra frase interessante: o problema não é ter dinheiro no bolso ou no banco, o problema é entronizar o dinheiro no nosso coração. Aí se torna um problema, quando ele é o centro, ele domina a nossa vida, ele é a razão de todos os nossos desejos e anseios. Então, o dinheiro, ele é um bom servo, quer dizer, ele serve para muitas coisas, nos ajuda no nosso dia a dia, nos dá as condições que nós precisamos, até alguns gostos que nós temos. Mas ele é um péssimo senhor, e quando ele manda, ele exige uma rendição completa. E aí a pessoa fica preso e ilhado àquilo. Então o problema não está no dinheiro, o problema está no coração. Então nós vamos analisar agora biblicamente e procurar achar uma visão equilibrada sobre o dinheiro. Você vai encontrar muita gente falando, demonizando o dinheiro, que tudo que é ligado a dinheiro é do demônio, é o fim do mundo. E vai ter outros exaltando que você, como servo de Deus, como quem conhece a Deus, você tem que querer e tem que ter, e Deus tem que te dar muito dinheiro. Qual que é a visão equilibrada bíblica sobre esse assunto? Então a gente vai abordar alguns princípios bíblicos sobre finanças, né? Sobre planejamento, investimento, honrar a Deus, questão de patrimônio, buscar o equilíbrio, praticar a generosidade. Nós vamos estudar muitos princípios, mas são 4 básicos. O primeiro deles é o do reconhecimento. O texto de Deuteronômio 8:18 fala assim: o Senhor dos exércitos é que te dá força para adquirires as riquezas. Que você não venha se orgulhar e dizer: foi o meu braço, foi a minha força, foi o meu poder. Eu tenho que reconhecer que tudo vem dele. Que eu me esforço, eu tenho que trabalhar, nós vamos ver sobre isso. Mas eu tenho que reconhecer que Deus que me deu a força, que Deus que me deu a sabedoria, que Deus que me deu a terra para trabalhar. Então eu reconheço que Ele tem me dado condições para ter as coisas que eu tenho. Eclesiastes, capítulo 2, verso 24, também fala sobre isso.
Não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Isto também eu vi que vem da mão de Deus. Então, Deus é que nos dá força. Ele dá as coisas para quê? Para a gente comer, para a gente beber, para a gente ter um conforto. Deus nos ajuda nessas coisas. Não é errado você ter a sua casa, o seu carro, o seu conforto, ter uma comida boa. Tudo isso Deus que deu. Só que eu tenho que reconhecer que se eu tenho isso é porque Deus tem me ajudado, é porque Deus me deu. Então, esse primeiro princípio faz o seguinte: eu tenho que entender e reconhecer que é o Senhor que deu as forças, sabedoria para eu ter as coisas que eu tenho hoje. Então, o que esse reconhecer envolve na nossa vida? Então, tem que desenvolver em nós o seguinte: em primeiro lugar, uma atitude adequada para com o dinheiro, para com as coisas, para com os bens e para com o próximo. Para aquele que tem mais e aquele que tem menos. Também tem que desenvolver em mim uma postura equilibrada. Nem tanto, nem tão pouco. Nem deusar o dinheiro, mas também não demonizar o dinheiro. Um coração grato. É Deus que tem me dado força. Eu tenho que ser grato a Ele pelo que Ele dá. E um espírito submisso à vontade de Deus, aquilo que Ele faz por mim e aquilo que Ele gera de recursos para mim. Então vamos em Jeremias. Não precisa abrir lá Jeremias 9, 23 e 24, eu vou citar aqui. Fala assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, justiça e juízo na terra, porque destas coisas eu me agrado. Então, a pessoa é forte, não se glorie na sua força. Não se exalte, não fique orgulhoso pelo que tem, não fique orgulhoso pela beleza, não fique orgulhoso pela sua sabedoria ou pelas muitas faculdades ou os estudos ou os títulos que possui. Nós devemos só buscar conhecer o Senhor. Deus nos dá as riquezas para o nosso proveito. A gente viu lá em Eclesiastes 2. Ele dá, se a gente tem a comida, a bebida, é fruto da bênção de Deus nas nossas vidas. Ele quer que a gente usufrua das coisas que Ele nos dá, sim, mas não coloque o nosso coração nessas coisas. Agora nós vamos abrir em Deuteronômio 8, 17 e 18, que a gente só citou 18, agora vamos ler os dois versos, que pensando nesse assunto de desenvolver um coração grato, de reconhecer que Deus tem dado, nós podemos também aprender a desenvolver um coração grato. Então vamos lá. E para que não digas em teu coração: o meu poder e a força da minha mão me trouxeram esta riqueza. Mas te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá o poder para obteres riqueza, para que Ele possa estabelecer o seu pacto que Ele jurou aos teus pais, como é nesse dia. Então, lembre-se que o que você tem é porque Deus deu. Israel entrou na terra, tinha uma terra, porque Deus deu. Porque Deus ajudou, porque Deus deu maná, porque Deus abriu o mar, porque Deus os ajudou nas batalhas que eles tiveram. Por isso eles tinham. Agora que você está lá dentro, que você melhorou de vida, que você não é mais um escravo no Egito, que você não é mais um andarilho no deserto, agora que você tem condições de aumentar suas riquezas, você tem ovelhas, você tem animais, você tem o fruto da terra, agora que você está na fartura, não se esqueça do Senhor e reconheça que tudo isso foi Ele que te deu. Então, a gente tem que aprender que não é a nossa força, mas é o fruto da bênção e da ajuda de Deus nas nossas vidas. Aprender a ser grato. Deus, eu tenho isso porque o Senhor me ajudou e o Senhor me abençoou. No estudo que a gente fez, falando sobre contentamento, algumas dessas coisas já abordamos. E é interessante que, como esses estudos estão ligados ao dia a dia, às questões do nosso coração, eles vão se entrelaçando entre eles. Coisas que às vezes foi falado no primeiro estudo, foi falado no sexto estudo, agora encaixa nesse também, porque há uma ligação entre elas. A gente tem que entender que a gratidão previne contra o perigo da independência ou da autossuficiência. Eu não preciso de Deus. Tem gente que tem as coisas e acha que porque tem, não precisa de Deus. Até
que a casa caia, até que a família seja destruída, até que a saúde vá embora. Aí ele pensa que o dinheiro não é tudo. Mas tem pessoas que acham que por causa que tem algo, eles não precisam de ninguém e eles não precisam de Deus. Então a gente tem que desenvolver um coração grato, reconhecendo que tudo vem do Senhor e se a gente tem alguma coisa é porque Ele nos ajudou. Esse é o primeiro princípio, o mais rápido que vamos abordar. O segundo princípio é o da mordomia, que é o quê? Eu sou mordomo financeiro também do que Deus me deu. A gente falou já sobre mordomia, da família, dos bens, das influências que nós temos. E aqui falando da parte especificamente sobre o dinheiro, a gente vai entrar em alguns detalhes. Por exemplo, Lucas 16:10 fala assim, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é justo no pouco também é justo no muito. Aqui o assunto lá fala de dons, talentos, de várias coisas, mais diretamente. Mas serve para o dia a dia financeiro da gente. Se você é um bom funcionário fiel, você tem uma possibilidade de você ganhar uma promoção, ser um gerente. Se você não é fiel, se você não trabalha direito, se você não faz as coisas direito, provavelmente você nunca vai ser promovido ou até ter a possibilidade de ser demitido. Isso funciona com todas as áreas da nossa vida. O que a gente planta, a gente colhe. Se eu procuro ser fiel, se eu procuro agir direito, as pessoas vão confiar em mim e isso vai fazer com que eu cresça profissionalmente. Se eu sou um bom profissional no serviço que eu faço, as pessoas vão confiar no meu serviço e eu vou ser indicado mais vezes. Se eu faço serviço porco, dali um pouco ninguém mais me dá serviço. Se eu sou um empresário e tenho um negócio, e nos negócios eu sou honesto, direito, e as pessoas vão olhar como eu estou agindo, a tendência é que eu possa crescer neles. Agora, se eu engano os outros no meio dos meus negócios, o que vai acontecer? Uma hora a casa cai. Então a gente deve reconhecer que tudo vem de Deus, a gente deve planejar, a gente deve administrar bem o que Deus dá e compartilhar com aqueles que precisam. Então, dentro desse princípio de mordomia, tem o primeiro princípio que é trabalho duro. Nós devemos trabalhar. Deus espera que sejamos trabalhadores. Provérbios, capítulo 10, verso 4. Toma-se pobre aquele que lida com a mão diligente, mas a mão do diligente enriquece. Então, aquele que é vadio, ele vai empobrecer. Aquele que trabalha muito, ele colhe muito. Então, nós temos que entender que tudo vem de Deus? Sim. Nós temos que ter um coração grato. Nós temos que reconhecer que não foi a força do meu braço, mas a bênção de Deus que me ajudou em tudo? Sim. Mas Deus fala, trabalhe, porque o trabalhador ele vai fazer com que cresça o seu patrimônio. E aquele que não trabalha vai empobrecer cada dia mais. Então, o fato de eu reconhecer que é Deus que me deu sabedoria e força, ou a terra, ou os suprimentos, ou as coisas, não me exime da responsabilidade de trabalhar e trabalhar duro. Não ser vadio. Provérbios 28, 19 e 20. Aquele que lavra a sua terra terá abundância de pão, mas o que segue pessoas vãs terá pobreza o suficiente. Um homem fiel abundará com bênçãos, mas aquele que se apressa para ficar rico não será inocente. E aqui ele fala de dois princípios. O princípio de trabalhar duro, fala assim, aquele que fica atrás do papo dos outros, fica atrás de conversa, fica atrás de quem não trabalha, de quem não presta, ele não vai trabalhar, ele não vai produzir, e ele não vai colher, e ele vai empobrecer. Aquele que trabalha duro, é provável que ele vai colher muito mais, porque ele plantou muito mais. O primeiro princípio que fala é o trabalhar duro. O segundo é o da constância no trabalho. Por quê? Olha o verso 20 ali dizendo, o homem fiel será acumulado de muitas bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer vai trazer os males. Ou seja, o atalho para ficar rico por meios ilícitos pode na hora dar um salto, mas depois a queda é grande. Então, não crie atalhos para conseguir as coisas que você precisa. Pelo contrário, trabalhe e através do seu trabalho árduo, duro, firme, constante, você vai conseguindo adquirir as coisas que você precisa. Agora, aquele que quer cortar o atalho e enriquecer rapidamente, de uma forma inadequada, ele vai colher as consequências. O primeiro princípio dentro da mordomia é trabalhar duro. O segundo princípio é o princípio da preservação.
Provérbios 27, versos 23 e 24. Sê tu diligente em conhecer o estado de teus rebanhos e olha bem para as tuas manadas, porque as riquezas não são para sempre, e a coroa dura em todas as gerações. Então, olha só, o que tem a ver rebanho com a forma como eu vou lidar com o que Deus tem me dado? Ele fala, olhe o estado do seu rebanho. O bom pastor de ovelhas, ele está olhando se as ovelhas estão alimentadas, ele está olhando se elas estão sadias, ele está sempre vendo se elas estão hidratadas, está sempre olhando o estado do aprisco para a proteção dos seus animais, está sempre vigiando os entornos, vai levá-las até um lugar onde o pasto seja verdejante, como diz o Salmo 23, as águas tranquilas para que ela não seja levada pela corredeira. Ou seja, o bom pastor, ele continuamente está vendo o estado das suas ovelhas. Esse é o princípio da preservação. Como isso aplica para nós que não somos pastores de ovelhas? Você tem uma casa, o portão começou a enferrujar, e você deixa para lá. Daqui um pouco você está gastando 5 mil ou 10 mil, dependendo do tamanho do seu portão, porque ele apodreceu. Mas se você olhasse o estado da sua ovelha, ou seja, o estado do seu portão, e vendo que ele precisava de uma pintura, você fosse lá e pintasse, você gastaria uma lata de tinta, se pagasse para alguém pintar, você gastaria, sei lá, 500 reais, mas como você não viu o estado e não está preservando, cuidando bem daquilo que você tem nas suas mãos, você vai ter um prejuízo muito grande lá na frente. Então, ser um bom mordomo dos recursos que Deus coloca diante de nós, é a gente estar atento ao estado da nossa ovelha, é estar atento como está o carro. Eu estou com o pneu careca, e eu não estou atento com isso, dali um pouco eu sofro um acidente, perco o carro, porque eu não cuidei daquilo que Deus me deu. Isso funciona até nas áreas dos relacionamentos, o relacionamento conjugal com os filhos. Se eu não estou cuidando, eu vou perder. Mas o assunto nosso é dinheiro. Às vezes eu estou tendo dificuldades financeiras porque eu não estou sabendo cuidar bem daquilo que eu tenho na minha mão. Porque eu não estou sendo uma pessoa que cuida bem dos recursos que eu já possuo. Então, às vezes, a casa ali está dando problema de filtração e eu não passo uma tinta por fora e aí começa a estufar para dentro de casa. Porque eu não estou conservando bem aquilo que Deus já me deu. Eu tenho uma pia e ela está pingando. Dali um pouco eu tenho que jogar fora o armário, porque eu não fui lá e troquei um sifão ou só apertei ele, que era coisa simples. Então, às vezes a gente empobrece por não conservar bem, por não cuidar bem daquilo que a gente já tem. Terceiro princípio dentro da mordomia é o da sabedoria. Já que estamos em Provérbios, vamos ler Provérbios 21:5 e depois a gente vai para Lucas. Os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura, mas o do tolo, aquele que é apressado, somente para a necessidade. Então, o diligente, ele olha na frente. E por isso ele acaba tendo fartura. Ele está atento às coisas, ele tem sabedoria no uso do seu dinheiro, e por isso ele faz esse dinheiro render. Vamos fazer uma suposição simples. Como que a gente pode pensar nisso? Você tem medicamentos de uso contínuo que você sempre tem que comprar. E você sabe que em abril o remédio vai subir 15%, 20%, quase todo ano. É assim. Vai em março e compra 6 meses. Se você sempre tem que usar. É sabedoria. Ele olha lá na frente, ele é diligente no uso do recurso. Ah, está tendo uma promoção de um determinado produto no mercado que você usa sempre. Não, faz um estoque para 3 meses e você vai ver que lá na frente você faz com que o seu dinheiro esteja rendendo. Você multiplica o que você tem. Ou você sabe que tem que trocar o pneu e está numa promoção. Ah, deixa para o mês que vem. Tudo bem, tem situações que às vezes está no aperto, não estou falando disso, estou falando da diligência, de você olhar para o que você vai precisar e você buscando o que você precisa comprar. Com o tempo e com calma, você, sendo diligente, você vai economizar dinheiro. Você vai fazer com que renda. Lucas 14, 28 a 30. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver
se tem o suficiente para acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não sendo capaz de acabá-la, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não foi capaz de acabar. Então, tenha sabedoria, avalie custos. Eu quero comprar um carrão. E aí eu resolvo que eu quero me exibir e vou comprar um carro RR. Sabe o que é RR? Resto de rico. Ou seja, você vai e compra um carro que é o sonho. E o dia que você cai na oficina é o pesadelo. Porque se ele já está vendendo, porque ele sabe que daqui uma certa quilometragem ele vai começar a dar problema. Só que aí, por ser um carro importado muito chique, vai sair mais caro você consertar o carro do que comprar outro. Tenha sabedoria, analise, vai construir uma casa, avalie. Tá, você pode fazê-la por etapas, você pode terminar dentro primeiro, depois termina fora, mas avalie. Não adianta você querer fazer uma mansão se você tem condições de fazer 2 quartos, sala e cozinha. Depois não adianta chorar que Deus não ajuda. Você se endividou, você está devendo em tudo que é lugar porque você não fez um planejamento para construir aquela casa. Ou não fez um planejamento para trocar o carro, ou não fez um planejamento para como lidar com as suas finanças. Então isso pode acontecer com qualquer um de nós. E Deus está falando, seja diligente, tenha sabedoria, tenha o pé no chão, mas pensando no futuro. Não é acomodar-se, é ser diligente. Não é dar o salto maior que as pernas, é ser diligente. Então eu estou pensando no amanhã, hoje eu dou um passo nessa direção, amanhã dou outro, e faço um planejamento para o quê? Conseguir as coisas que eu preciso. Eu vou economizar de um lado porque eu quero alcançar ali. Eu vou estar atento ao que está acontecendo para quê? Poder fazer render o meu dinheiro para conseguir algo melhor para mim. Então, tem 3 princípios que a gente já viu. Trabalhe duro. Esteja atento, conserve as coisas que você tem, para que você não perca o que você já tem e tenha que gastar à toa. E o da sabedoria, faça planejamento, seja diligente, olhe para o futuro, olhe para o amanhã, olhe para o que está acontecendo, sente, coloque no papel, para o quê? Para conseguir atingir os seus objetivos e não ficar endividado ou passar vergonha. 4º princípio é o da prudência, Provérbios 21:20. Há tesouro desejável e azeite na habitação do sábio, mas o homem tolo gasta tudo. Então, pare de jogar dinheiro fora. O tolo, ele gasta tudo de uma vez. Aí vai faltar o azeite, aí vai faltar o trigo, aí vai faltar o leite da criança, vai faltar a fralda, porque ele torrou tudo. Tem gente que recebe o salário e queima tudo de uma vez. E queima com coisas que às vezes não são necessárias. É claro, todo mundo gosta de comer fora um dia. Ótimo, você tem condições. Se não, seja prudente. Eu sei quanto eu vou gastar daqui 15 dias, eu sei quanto eu vou precisar daqui 20 dias. Então, eu vou ser prudente para que eu tenha azeite, para que eu tenha trigo, para que eu tenha alimento, para que eu tenha dinheiro para pagar a luz, para que eu tenha dinheiro para pagar a água, para que eu tenha dinheiro para pagar o pedreiro. Eu vou ser prudente e vou fazer a coisa de uma forma adequada. Agora, aquele que é insano, que é insensato, aquele que não pensa, ele pega o dinheiro, gasta tudo e depois passa a necessidade o resto do mês. Tem gente que pega, recebe um dinheiro ali, às vezes de uma lavoura, que aí o pessoal tira mais por ano ou por semestre, dependendo da área que você trabalha, vai lá, pegou a bolada, gasta tudo naquela semana e chora porque depois não tem o resto. Do ano não tem mais. Ou a mesma coisa funciona para o salário. E aí é uma questão de quê? Eu vou ser prudente, eu faço as contas, eu sou diligente, eu olho o que eu tenho para pagar, eu ponho ali no papel, ou se eu consigo fazer na cabeça, faço, mas eu sei, eu me planejo, eu sou prudente, eu sei o que eu vou precisar lá na frente, eu vou segurar um pouco aqui. E a prudência entra no próximo princípio que da boa administração que a gente vai olhar agora. Mas a prudência me faz olhar da seguinte forma: eu ganho, vamos supor, ganho 3 mil, eu vou gastar 2.700 porque eu não sei se eu vou precisar de um remédio, porque eu não sei se eu vou precisar de uma emergência, de uma situação que venha a surgir. Estou chutando proporcional para a gente ver. Então, vamos para o próximo princípio, que é o da boa administração. E o exemplo é José. Então, José, ele estava ali no Egito
E Deus mostra o que aconteceria dos 7 anos de fartura, e depois dos 7 anos de fartura viriam 7 anos de fome. Nós não vamos ler todos esses versos, nós vamos ler alguns desses versos, que vai do Gênesis 41, do 33 ao 57, a gente vai ler só alguns. Mas veja só que ali a gente vê alguns bons princípios, algumas boas ideias de fazer uma boa administração, tá? Então, primeira coisa que a gente vê, versos 34 a 36. Que Faraó o faça, e que ele nomeie oficiais sobre a terra, e que recolham 1/5 parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem-se eles todo o alimento desses bons anos que vêm, e amontem trigo sob a mão do Faraó, e que eles guardem alimento nas cidades. E esse alimento será para o provimento da terra durante os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Então, ele traça um plano. Veja que Deus mostrou, ó, vai ter 7 anos de fartura, 7 de fome. Se a gente olhar o princípio anterior, o insensato ia fazer o quê? Vamos comer até se arrebentar. Depois, quando vier a fome, a gente pensa o que fazer. Mas ele pensou o seguinte: vamos separar um pouco. Ele prepara um plano e apresenta para Faraó. Olha, o ideal é que tenha sabedoria. Não é você saber que daqui 7 anos vai ter fome. É você estar preparado para os 7 anos de fome. Então, pegue e separe 20%, ou seja, 1/5. Para quê? Para que quando vier a fome, tenha mantimento. Eu sei de gente que aplica isso como princípio de vida. Eu separo 20% por dia da seca. Claro que é um valor alto, dependendo de quanto você ganha. Mas existe aquela ideia de eu vou traçar um plano para que no dia que eu tiver uma adversidade, aqui eu tenha condições de resolver o meu problema nessa adversidade que virá. Aí ele traça o plano, o Faraó coloca nessa posição, e aí o que ele faz? Verso 46. E José estava com 30 anos de idade, quando estava diante de Faraó, rei do Egito. E José saiu da presença de Faraó e foi para a terra do Egito. E eu gosto da versão que eu estou seguindo aqui, diz assim: e andou pela terra do Egito. Veja que ele não ficou parado no escritório. Ele falou: já deu plano, então agora o povo vai resolver isso aí. Põe um fulano para recolher lá. Não, ele pessoalmente foi e andou pela terra. Ele avaliou a terra, ele avaliou os lugares, as plantações, ele foi e viu o que poderia ser feito. Então ele traçou o plano e ele fez a vistoria. Isso também funciona para a gente, pensando em boa administração. Eu tenho que ter um plano de contingência para necessidades, um plano que pode me ajudar em algum problema que surgir, mas eu tenho que estar avaliando o que eu tenho. Aí entra no princípio da conservação. Eu vou ver o portão, vou ver o carro, vou ver a pintura da casa, vou ver se está pingando alguma coisa debaixo da pia. Além de ele traçar o plano e também avaliar a terra, ele fez mais alguma coisa. Versículos 46 e 47. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu aos montões. E ele ajuntou todo o alimento dos 7 anos que havia na terra do Egito e armazenou o alimento nas cidades. O alimento do campo que estava ao redor de cada cidade, ele armazenou da mesma forma. Então, ele ajuntou o que tinha no campo, o que tinha na cidade, ele não deixou nada de fora. Então, ele traçou o plano, mas ele cumpriu esse plano. Ele foi e ajuntou. Então, nós temos que pensar no lado financeiro de dizer assim: Deus, me abençoe e me ajuda. Mas eu também tenho que ter sabedoria em usar aquilo que Ele já colocou nas minhas mãos. A aposentadoria no Brasil é muito pouca. Mas se você não pagar, não vai ser nada quando você chegar lá. É melhor um pouco do que nada, não é? É uma matemática simples. É melhor 1.600 do que zero. Não vai suprir tudo? Não, então pense em mais alguma coisa para quando chegar a velhice. Mas pague.
Ah, mas não adianta pagar. Tudo bem, você pode fazer então o que você pagaria ali, além ali, fazer um outro plano, ou construir alguma coisa para ter um rendimento, ou guardar um dinheiro na poupança. Não importa, mas você está fazendo um planejamento e executando aquilo que planejou. Porque tem muita gente que planeja tudo, mas não executa nada. Então, trace um plano, administre bem, pense, avalie, trace um plano, veja o que precisa ser feito. Passa por cada canto e avalia se isso vai dar certo, se aquilo funciona, se aquele lugar é assim mesmo. Depois, começa a pôr em prática isso. Foi lá e ajuntou, e não ajuntou só do canto, de todo lugar. Ele não deixou nada sobrando, para quê? Para que lá na frente tivesse o mantimento. E versículos, aí nós vamos ler o 36, depois nós vamos ler o 56 e o 57. Primeiro 36. E esse alimento será para o provimento da terra durante os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Agora o 56 e o 57. E a fome estava sobre toda a face da terra, e José abriu todos os depósitos e vendeu aos egípcios, e a fome aumentou muito na terra do Egito. E todas as regiões vinham ao Egito, a José para comprar trigo, porque a fome era tão grande em todas as terras. Veja que as terras ao redor tinham necessidade. E ele foi tão sábio, prudente, e cuidou e administrou bem de tudo que ele tinha para suprir para o seu povo e para os demais. Ele distribuiu com sabedoria. Ele não pegou, abriu, vem pegar o que quer. Não, vamos comprar, vamos ver quanto que vale. Por quê? Porque ele sabia que aquilo que ele tinha juntado tinha que durar 7 anos. Então ele teve sabedoria na maneira como distribuiu os recursos que ajuntou naquele período. Então é uma história bíblica que nós já estudamos, que nós conhecemos, mas que nos ajuda a pensar como fazer uma boa administração da nossa vida financeira. Quando a gente falou, quando saiu o tema, vamos estudar sobre dinheiro, a primeira coisa que vem na nossa mente é aquilo que a gente falou já sobre cobiça, e que a gente não deve cobiçar, e que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas veja como a Bíblia é tão sábia que ela dá para a gente os perigos, mas ela também dá as formas e as soluções de como administrar bem os recursos. Por isso que o problema não é o dinheiro. O problema é como eu uso, como eu gasto, como eu ajo com respeito ao dinheiro que eu tenho. Terceiro princípio básico, nós falamos do primeiro, que era o princípio do reconhecimento, segundo, da mordomia, e passamos por vários princípios dentro da mordomia. E agora nós vamos entrar no princípio central do amor. E a gente leu 1 Timóteo 6, 9 e 10, mas vamos ler de novo, porque ele traz algumas coisas, alguns detalhes que é bom a gente passar por eles. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências tolas e nocivas, que submergem os homens na destruição e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. E é interessante como esse texto ele tem muito detalhe que a gente poderia ficar explanando por um bom tempo, mas a gente só vai citar. A primeira coisa que ele fala é que aquele que quer ficar rico, ele pode cair em tentação ou em ciladas. Aquele que tem o desejo de ficar rico, aquele que ama o dinheiro, facilmente ele aceita o suborno. Facilmente ele se vende para conseguir o que ele quer. Então, o amor ao dinheiro, o desejo pelas coisas, pode se tornar uma armadilha para destruir a nossa vida. Ele continua também falando muitas concupiscências insanas, desejos perniciosos. Se a gente tem muito dinheiro, a gente acaba usando de forma errada muitas vezes. E às vezes a gente não ter dinheiro pode ser uma bênção. Porque a pessoa podia pensar em fazer uma bobagem, mas não tem dinheiro e ele fica quietinho em casa. Então nem sempre ter dinheiro é bom. Às vezes a falta dele pode ser boa para a gente. Eu sei de uma pessoa que passou um aperto enorme na vida e foi uma circunstância que surgiu de repente
e só comia abacate. Foi uma semana só comendo abacate. Aí começou a passar mal, foi no médico, e aí o médico falou assim, o que você anda comendo? Aí ela respondeu assim, deu uma situação ruim lá, eu só estou comendo abacate esses dias. Aí ele falou assim, é por isso que você está vivo. Se você estivesse comendo alguma outra coisa, você tinha morrido. Então a escassez foi bênção. Nem sempre a escassez é um problema, pode ser a bênção de Deus para a gente. Outra coisa que cita aqui, que muitas pessoas, por causa do amor ao dinheiro, se desviam da fé. Por quê? O Deus deles é o dinheiro. E outras pessoas acabam trazendo sobre si muitas dores. Como que o dinheiro pode trazer dores para a gente? O medo de perder pode tirar o nosso sono, não é? O usar de uma forma inadequada, porque tem jogado fora, e o cara, por causa disso, ele pega e se acha o melhor, e aí trai a mulher e arruma outra família, ele vai trazer sobre ele muitas dores. As consequências do uso errado. Então, o problema não é o dinheiro, é querer o dinheiro, é amar o dinheiro, certo? Então, esse princípio para a gente é o seguinte, nunca, 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 nunca ame o dinheiro. Você pode ter. Porque o amor ao dinheiro não depende se você tem ou se você não tem. Tem gente que não tem e ama mais do que quem tem. E deseja e cobiça mais do que aquele que tem. O problema não está no quanto você tem, é o quanto você é apegado àquilo que você quer, que você deseja. Então, por causa de dinheiro, as pessoas roubam, as pessoas mentem, as pessoas traem, as pessoas se separam, as pessoas matam, por causa do seu amor ao dinheiro. Isso faz com que as nossas vidas possam ser destruídas. O avarento, por exemplo, ele não possui as coisas. Pelo contrário, ele é escravo delas. É as coisas que possuem ele. Ele está preso e está agarrado naquilo. E a gente se esquece que a gente daqui não vai levar nada. Então vamos lá, Eclesiastes capítulo 5, os versículos 13 até 15. Há um mal doloroso que vi debaixo do céu, a saber, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Mas essas riquezas perecem pelo mau trabalho e, havendo um filho, nada lhe fica na sua mão. Assim como ele nasceu do ventre de sua mãe, nenhum tornará, assim como veio, e nada tomará do seu trabalho que ele possa levar na sua mão. Ele fala, descobri uma coisa dolorosa, que a riqueza ela é incerta, porque de repente pode vir uma situação, ele usa uma versão, usa a fortuna, quer dizer, vê um problema e vai embora tudo que você teve. Uma doença, leva embora todos os seus recursos. Um plano de governo, leva embora os seus recursos. Muitas e muitas coisas podem surgir e as riquezas se vão. E mesmo que você consiga guardá-las até o último segundo da sua vida, você não vai levar nada. Então, às vezes a gente põe o nosso coração na riqueza, a razão da nossa vida e o nosso amor ali. E aquilo só traz dor para a gente. E no final das contas, aquilo não vai fazer diferença nenhuma. Quando a gente morrer, né? Marcos 8, 19 e 20 fala do perigo da fascinação das riquezas, que ela pode nos fascinar, ela brilha aos nossos olhos, né? Marcos capítulo 4, versos 18 e 19. E os que foram semeados entre os espinhos, esses ouvem a palavra, e os cuidados desse mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições das demais coisas, sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Então, a fascinação das riquezas, ele cita aqui. Aquilo que brilha aos nossos olhos. E é interessante que é a parábola do semeador. Tem pessoas que ouvem a palavra, acham interessante, acham bonito, gostam, dizem que acreditam, mas estão tão preocupados com o dinheiro, com as riquezas, estão tão fascinados com o que o dinheiro pode comprar, ou estão tão aprisionados pelo amor ao dinheiro,
que eles deixam Deus de lado e preferem ficar usando o seu desejo, o seu amor apegado ao dinheiro. Então, cuide com a fascinação das riquezas, porque ela facilmente nos impede de produzir frutos. Ela pode facilmente nos conduzir a uma vida seca, no meio de pedras, onde o sol vem, esquenta e murcha. E é muitas vezes por isso que a nossa vida, não vivemos vidas abundantes, porque estamos fascinados pelas riquezas e não fascinados pelo Senhor. Somos apaixonados pelas coisas e não apaixonados pelo Senhor. Desejamos as coisas, mas não desejamos estar na presença do Senhor. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, pensando na fascinação das riquezas. Hoje vamos passar bastante Eclesiastes e Provérbios, né? 5:10. Aquele que ama a prata não se satisfará com a prata, e nem aquele que ama a abundância com o aumento. Isto também é vaidade. Ele fala, sabe qual é o problema do ser humano? Ele tem dinheiro, ele quer mais dinheiro. Ele tem prata, ele quer mais prata. Ele tem ouro, ele quer mais ouro. O coração do homem nunca está farto, ele sempre quer mais. Então, quando nós amamos ao dinheiro, quando o dinheiro, as riquezas nos fascinam, a gente nunca vai estar satisfeito. Por isso que a vida acaba ficando uma iaca, porque eu estou sempre querendo mais e eu sofro porque eu não estou conseguindo mais do que eu tenho. E às vezes eu tenho bastante, mas essa fascinação me prende e eu sempre estou querendo mais, mais e mais. O coração do homem nunca se farta, sempre ele quer mais. Provérbios 23:5, também falando sobre essa fascinação. Porás tu os teus olhos sobre aquilo que não é, porque certamente as riquezas fazem asas para si. Elas voam como uma águia em direção ao céu. Então você coloca toda essa sua fascinação, todo o seu desejo, todo o seu olhar, todo o seu amor em uma coisa que é vazia e que você às vezes não pode segurar. Que hoje você tem, amanhã pode não ter. Hoje a firma está bem, amanhã pode não estar. Hoje você ganha 10, amanhã você pode ganhar 5. Então, o fixar dos meus olhos, o queimar do meu coração, não pode estar nas riquezas, porque elas são estáveis. Qualquer hora pode bater asas e voar. Quando o dinheiro se torna um problema para a gente, quando, por exemplo, ele começa a comandar as nossas emoções, ele vai determinar se eu estou contente ou se eu estou triste. Ele determina se eu vou estar irado. Ninguém chega perto, por quê? Eu não consegui o que eu gostaria no meu negócio, eu perdi um dinheiro em alguma área, ou na bolsa, ou no negócio que eu fiz, e aí eu explodo em ira. O dinheiro, ele tem um poder tão forte que ele comanda as nossas emoções. O amor ao dinheiro, não o dinheiro, né? Porque é amor. Então ele me faz ficar triste ou contente, ele me faz ficar irado, frustrado. Então, quando ele se tornou um problema na minha vida, qual o sinal? Quando ele está mandando nas minhas emoções. Um outro sinal de quando o dinheiro é um problema para nós é quando ele comanda as nossas ações. Eu tenho que correr atrás do dinheiro. Claro, a Bíblia manda trabalhar duro, a gente leu isso, a gente começou até com isso para que não caiamos num extremo aqui. Mas, às vezes, a minha vida fica, eu não vivo mais nada, eu não sei mais viver de forma alguma, eu não curto a família, porque a minha vida gira em torno, as minhas ações giram em torno só de conseguir as coisas. Então, quando o dinheiro comanda as nossas ações, ele se tornou um problema nas nossas vidas. Também, um outro exemplo é quando eu olho para o outro com cifras. Como que eu posso aproveitar desse miserável aqui? Como que o dinheiro, eu posso explorar algo para ganhar mais aqui? Aí eu tenho relacionamento só com interesse. Eu vou ser amigo de fulano, porque ele tem uma empresa e a gente pode fazer um negócio. Vou ser amigo de ciclano, porque ele pode me ajudar em tal área. Eu sou amigo do outro por causa do network, quer dizer, daqui a gente puxa algum negócio. Então acaba o dinheiro sendo um problema, porque eu não tenho relacionamentos, por amizade, por amor às pessoas, mas por olhar nelas um potencial de ganho.
Então o dinheiro já se tornou um problema na minha vida. O dinheiro, ele pode ser o combustível que vai destruir a nossa própria vida, a própria pessoa. Porque vai indo e vai nos corroendo. Tem uma frase que o primeiro bilionário do mundo disse, que foi o Rockefeller. Ele disse o seguinte: a pessoa mais pobre que ele conhecia era um homem que só tinha dinheiro. E ele foi o primeiro bilionário do mundo. Ele, embora tivesse, ele via que o seguinte: a pessoa que só vivia por dinheiro, ela era uma pessoa vazia, uma pessoa pobre. Alguma pergunta? Podemos ir para o próximo princípio, o quarto? O quarto princípio é honrar a Deus. Então, o primeiro princípio é o princípio do reconhecimento, que tudo vem de Deus. O segundo princípio é o princípio da mordomia, como que eu vou usar aquilo que eu tenho à minha disposição. O terceiro princípio é nunca ame o dinheiro. E agora é o princípio de honrar a Deus. Eu vou honrar a Deus através da minha vida financeira. Então, eu tenho que entender o seguinte: eu devo honrar ao Senhor pela maneira como eu ganho o meu dinheiro. Porque se eu estiver ganhando de uma forma ilícita, eu estou desonrando a Deus. Eu tenho que honrar a Deus pela maneira como eu administro o meu dinheiro e pela maneira como eu retribuo a Deus. Então, eu devo honrar ao Senhor da maneira como eu ganho o meu dinheiro. Vamos ver o que Deus fala. Deus condena as riquezas mal adquiridas. Então vai ter dois exemplos que a gente vai olhar. O primeiro está em Tiago, capítulo 5. E o outro em Levítico. E o mesmo vai aparecer em Levítico. Então nós vamos olhar Tiago, capítulo 5, versículos 1 até 6. E depois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que hão de vir sobre vós. As vossas riquezas estão corrompidas, e as vossas vestes estão comidas por traça. O vosso ouro e a vossa prata estão corroídos, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá a vossa carne como se fosse fogo. Amontoastes tesouros para os últimos dias. Vamos para só até o 3, depois a gente vai do 4 ao 6. Interessante que ele fala aqui, a instabilidade da riqueza. Ele cita o quê? Que está corrompida, que enferrujou, que a traça comeu a roupa. Ou seja, as coisas, os bens materiais são passageiros, são instáveis. Hoje você tem uma roupa, de repente a traça comeu a sua roupa. Hoje você tem o dinheiro, ou você tem alguma coisa, tem algum bem, enferrujou, estragou. Então ele fala, pense bem, porque as riquezas não são eternas, são passageiras, são estáveis. Aí agora do 4 em diante ele fala o perigo de adquirir essas riquezas de uma forma inadequada. 4 a 6. Eis que o pagamento dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido por fraude, cama, e os clamores daqueles que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor Sabaoth. Vivestes em prazer sobre a terra, e vos deleitastes, nutristes os vossos corações como em um dia de matança. Condenastes e mataste os justos, e ele não vos resistiu. Veja que ele cita duas coisas aqui. Adquirir riquezas às custas do sofrimento alheio. Então o trabalhador trabalhou o dia inteiro lá no campo. Em vez de você pagar o salário dele no final do dia, porque ele precisa daquele dinheiro para pegar comida no armazém, para sustentar a família dele, você segura e paga dali uns dias. E aquela pessoa passa a necessidade, ele trabalhou o tempo todo. Como que isso se aplica para nós também hoje? Às vezes você tem lá o dinheiro, é pesado isso, ele fala, é na veia, certo? Adquirir de forma injusta. Ele tem lá o dinheiro para pagar os empregados. Mas você prefere declarar falência porque você garante garante todo o seu patrimônio, e você tem lá 20, 30, 40 empregados que não vão ter dinheiro para pôr comida na mesa naquele mês, porque você não vai pagar o salário deles. Então Deus condena quando a pessoa retém o salário para poder se enriquecer.
Ah, eu vou segurar, não vou pagar essa semana, que eu tenho investimento, e esse investimento eu quero ganhar um pouco mais, então eu deixo para tirar a semana que vem, eu ganho uma semana de juros, e o cara que se vire, porque ele vai pagar os juros ou vai pagar mais um lugar para comprar fiado. Então, aquele que fica rico, às custas do sofrimento alheio, Deus condena. Então o problema não é ter o dinheiro, é a forma como se ganha ele. Não retenha o salário do trabalhador. E aí, Levíticos 19, 13 também fala sobre isso. Não defraudarás o teu próximo, nem o roubarás. O salário daquele que é contratado não ficará contigo até amanhã. Ele coloca até assim, não é só esperar uma semana. Não fique com você até amanhã. Ele trabalhou hoje, ele tem direito de receber hoje, ele receba hoje. Então, não fique rico às custas do sofrimento do outro. Isso funciona também para você fazer um negócio sabendo que você vai estar prejudicando outra pessoa. Além disso, ele fala das sentenças. Às vezes tem pessoas que, por ter o dinheiro na mão, eles controlam os tribunais, controlam as sentenças que são dadas. Isso no Brasil não acontece, não é? E olha só as advertências. Levítico 19, 15. Não fareis injustiça no juízo. Não respeitarás a pessoa do pobre, nem honrarás a pessoa do poder, mas com justiça julgarás o teu próximo. Julgue com justiça. Não é porque ele é pobre que você vai dar sentença a favor dele, não é porque ele é rico que você vai dar sentença a favor dele. Seja justo. Mas o que acontecia muitas vezes é que as sentenças eram dadas, a gente vai ver vários exemplos aqui, eram dadas em favor dos ricos, porque esses ricos subornavam e ajudavam o judiciário para que a sentença fosse dada a favor deles. E o pobre ficava sem nada. Então, Deus condena as riquezas adquiridas de forma injusta, seja retendo o salário do trabalhador, ou seja, comprando as sentenças a seu favor. Aí, Isaías 33,15, olha o que diz lá, Isaías 33,15. O que anda em justiça e fala retamente, o que despreza o ganho de opressões, que sacode suas mãos de assegurar subornos, que tampa seus ouvidos de ouvir sangue e fecha seus olhos de ver o mal. Veja que ele fala que anda em justiça, fala o que é reto, despreze o ganho da opressão. Não ganhe dinheiro oprimindo o próximo. Não ganhe benefícios em detrimento de prejudicar alguém. Amós 5, versos 12 e 13. Pois conheço as vossas muitas transgressões e os seus muitos pecados. Afligem o justo, recebem suborno e rejeitam a justiça dos pobres na porta. Portanto, o prudente guardará silêncio naquele tempo, pois o tempo será mau. Então, por que o tempo ia ser mau? Por causa do quê? Da opressão, das sentenças, da humilhação, do suborno que era dado em favor de conseguir alguém ficar rico às custas do sofrimento do outro. Um outro exemplo está em Miqueias, umas 5, 6 folhas para frente, bem pertinho de Amós. Pode ler o 2, 1 a 3. Ai daqueles que tramam iniquidade e maquinam o mal nas suas camas. Quando alvorece, eles o praticam, porque está no poder da sua mão, e cobiçam campos e os tomam de forma violenta, cobiçam casas e arrebatam-nas. Assim oprime um homem e a sua casa, a um homem e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que contra esta família projetam um mal, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis de forma tão arrogante, pois este tempo será mau. Então ele fala o seguinte: tem gente que vai dormir e ele fica maquinando como que ele vai fazer para tomar alguma coisa de alguém amanhã. Aqui está falando dos líderes de Israel, dos príncipes, que maquinavam: eu gostei daquela terra, eu quero ela para mim. Só que eu não quero gastar o meu dinheiro. Então o que ele faz?
Ele vai lá e arruma uma maneira ou de inventar uma mentira ou de subornar o juiz, e ele pega e consegue pegar aquela propriedade para ele. Mas ele não se contenta só com isso. Ele pega a propriedade, ele destrói a pessoa, ele destrói a família da pessoa, destrói a herança da pessoa por causa da sua ganância. Então, Deus fala o seguinte: se você realmente quer me honrar, você vai honrar da forma como você conquista os seus bens, da forma como você tem o seu dinheiro. Você vai ter que fazer assim se você quer me honrar. Capítulo 3, ele continua no meio disso. Olha só, versículo 8 agora. Mas, verdadeiramente, estou cheio de poder do Espírito do Senhor, e de juízo e poder, para declarar a Jacó e a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então ele já começa falando, Deus tem uma mensagem que vai mostrar o pecado desse povo. Qual era o pecado? Verso 9. Ouvi isto, eu peço, vós chefes da casa de Jacó, e os príncipes da casa de Israel, que abominam o julgamento e pervertem toda iniquidade, toda equidade. Equidade aqui é o direito. Então olha só, veja só, vocês, chefes de Israel, eram os ricos. Aqui no caso, era aqueles que tinham poder nas mãos. Tá? O que eles faziam? Aí ele fala, vocês pervertem o direito. Vocês abominam o que é certo. E aí ele fala, verso 10. Que constroem Sião com sangue, e a Jerusalém com iniquidade. Ou seja, o que vocês têm feito tem destruído vidas, tem destruído pessoas. Vocês estão sendo perversos e estão construindo essa nação debaixo de sangue, de lágrima, de sofrimento dos outros. Olha como você adquire essa riqueza. Verso 11. Os seus chefes julgam por recompensa, seus sacerdotes ensinam por salário, e os profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor e dizem, não está o Senhor entre nós? Nenhum mal virá sobre nós. Ele fala que a corrupção atingiu todas as esferas. A esfera religiosa, quando ele cita dos sacerdotes e do profeta, o profeta profetizava por dinheiro. O sacerdote ensinava por interesse financeiro e o juiz julgava por suborno. Mas isso acontecia lá em Israel. Isso daqui foi escrito 2.500 anos atrás, não tem nada a ver com os nossos dias, né? Foi lá em Israel, não era no Brasil. E veja como que Deus trata a coisa. Deus está indignado pela forma como eles adquiriam as suas riquezas. Então, é lícito você procurar prosperar, você ter as coisas, você trabalhar duro, conservar para ter as coisas? Sim, mas nunca em detrimento de prejudicar o seu próximo. Seja por sentença injusta, seja por suborno, seja por influência, seja por reter o salário, nós podemos ganhar, mas temos que ser justos com aquelas pessoas que estão no nosso entorno. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 5 a 8, dentro dessa questão do honrar a Deus, primeiro é honrar a Deus com a forma como nós adquirimos o dinheiro, mas também honrar a Deus desenvolvendo um coração que é grato pelo que Ele tem feito. Aí entra no princípio do contentamento que a gente estudou uns dias atrás, então vou ser bem rápido aqui nesse pedaço. 1 Timóteo capítulo 6, versos 5 até 8. Contendas perversas de homens corruptos, da mente e destruídos da verdade, supondo que lucro é piedade, aparta-te dos tais. Mas a piedade com contentamento é grande ganho, porque nada trouxemos para este mundo e é certo que nada podemos levar dele. Tendo, porém, comida e vestuário, estejamos com isso contentes. Então, nós temos que aprender a estar contente com o que Deus tem nos dado. Se tem o que comer e o que vestir, já esteja contente. Deus, na sua misericórdia, dá uma condição para a gente às vezes comer uma comida melhor, um churrasco. Deus, na sua misericórdia, nos ajuda a ter uma cama melhor, uma casa melhor, um carro melhor. Sim, mas a gente tem que viver contente.
tendo só a comida ou tendo essas outras coisas também. Porque o contentamento não vai de quanto nós temos, mas de onde está o nosso coração. Se o nosso coração está no dinheiro, a gente nunca vai ser contente, porque o coração humano sempre quer mais. Mas se eu aprendo a ser contente com pouco, quando Deus me dá mais um pouco, eu vou estar contente. E se um dia, por algum problema que surgir, aquele que eu tinha mais, eu voltar a uma estaca anterior, o que é mais difícil, eu também vou estar contente, porque eu aprendi a viver contente. Então eu vou honrar a Deus, sendo grato a Ele por aquilo que Ele tem me dado. Também o contentamento, ele blinda o nosso coração, para que a gente não ame o dinheiro. A gente pode querer trabalhar mais, ter alguma coisinha melhor, sim, mas ele blinda o nosso coração para que a gente não seja ganancioso. E quando eu sou grato a Deus pelo que Ele tem dado, eu não estou querendo roubar o que é do outro, prejudicar o outro. Então tudo isso vai prevenindo a minha forma de agir com respeito ao dinheiro, com respeito ao próximo e a maneira de lidar com as finanças que eu tenho e como ganhar dinheiro. Porque se é Deus que me dá e eu sou contente pelo que Ele me dá, eu não quero tirar o que é do outro. Porque eu vou estar roubando não só o outro, mas a Deus. No sentido de que eu estou indo contra Deus para prejudicar o outro. Porque Deus manda que eu não faça assim. Deus diz que eu não posso reter o salário do trabalhador. Deus diz que eu não posso prejudicar o outro no negócio da terra. Deus diz que eu não posso comprar a sentença por suborno ou enganar o outro em algum negócio com uma letrinha miúda no contrato. Então nós chegamos a um ponto de uma escolha. Eu vou servir a Deus ou ao dinheiro? Eu vou honrar a Deus com o dinheiro que eu tenho e com a maneira como eu ganho dinheiro? Ou eu vou envergonhar o nome dele pela forma como eu adquiro o meu dinheiro ou como eu uso o meu dinheiro? Então, é o nível de rendição ao Senhor. Ou eu me rendo a Ele, ou eu me rendo ao dinheiro. Como Jesus falou, né? Não podeis amar a dois senhores. Mateus capítulo 6, verso 24. Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, não podemos servir a dois senhores. Ou vamos servir a Deus ou ao dinheiro. Então, eu vou me render ao senhorio de alguém. Ou Deus manda na minha vida, ou o dinheiro vai mandar na minha vida. E dentro dessa questão de honrar a Deus, com a questão financeira também, existe o lado da generosidade. Então, nós vamos ver vários versos ali em Provérbios, onde Deus nos chama a sermos generosos. Provérbios 11, 25 agora. A alma generosa prospera, e aquele que regar também, ele será regado. Então, a alma generosa prospera. Não é só sobre questão de ficar rico e de ter dinheiro. Mas é a prosperidade completa que Deus pode dar. Ele pode abençoar. Você deu, e Ele vai abençoar aquilo que você deu para que não te faça falta. Mas também isso vai abençoar a sua alma. Vai abençoar o seu contentamento, a sua parte do seu coração que vai estar feliz e contente por estar ajudando alguém que está precisando. Então, Deus, Ele abençoa aquele que é generoso. Capítulo 19, Provérbios 19, 17. Aquele que tem pena dos pobres, empresta ao Senhor, e aquilo que tiver dado, ele lhe pagará novamente. Então, aquele que dá ao pobre, empresta ao Senhor. Sabe quem vai pagar? Não é ele, é Deus. Quando eu estou disposto a estender a mão e ajudar um necessitado, não está falando de vadio. A Bíblia fala que o homem tem que trabalhar. Mas tem pessoas que estão precisando de uma ajuda. Uma família vou dar uma família que eu sei. Ter um filho deficiente, adulto já, que já não é fácil, não tem um recurso muito grande e o homem tem um problema de coração, não pode mais trabalhar. Uma família dessa precisa de ajuda ou não? E mora de aluguel. E o homem trabalhava até o dia que ele tem um problema de coração e não pode mais trabalhar. Então, a gente tem que ser generoso. E a Bíblia diz que se você dá àquele que precisa, você está emprestando a Deus. 22, 9. Aquele que tem um olho beneficente será abençoado, porque ele dá do pão aos pobres.
Então aquele que é generoso vai ser abençoado. Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado todas as coisas, que trabalhando assim é necessário apoiar os fracos e lembrar as palavras do Senhor Jesus que disse: é mais abençoado dar do que receber. Então melhor é dar do que receber. Mais abençoado é dar do que receber. Ou seja, se Deus tem me dado ao ponto de eu poder ajudar alguém, não é muito melhor do que eu precisar da ajuda? Em 2 Coríntios, vamos abrir lá 2 Coríntios, também ele fala sobre isso. Capítulo 9. Nós vamos começar no versículo 6. Vamos ler alguns versos desse capítulo. Desculpa eu interromper, só para vocês entenderem o contexto, antes da gente ler ali. O capítulo 8, ele vai falar o seguinte: gente, o pessoal da Judéia, nossos irmãos lá na Judéia, eles estão sofrendo muito e passando necessidade. E o pessoal de outras regiões, como Tessalônica, por exemplo, resolveu se ajuntar e mandar uma oferta, uma ajuda para aquelas pessoas lá da Judéia, por causa da situação difícil que eles estão vivendo. E aí ele fala para os de Coríntios também, desafiando os de Coríntios a fazer a mesma coisa: ajude aqueles que estão precisando lá na Judéia. Então, é à luz desse contexto de ajudar aqueles que precisavam de ajuda lá na Judéia, que ele fala esse versículo 6. Pode ler, por favor, 9 e 6. Mas digo isto: o que semeia com moderação, também colherá com moderação. E o que semeia em abundância também ceifará. Está falando que a gente semeia, a gente colhe. Se a gente é generoso, Deus abençoa. Aquele que dá ao pobre está emprestando a Deus. Melhor é dar do que receber. Está vendo que é o mesmo princípio? Versículo 7. Cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. Então, não faça por constrangimento, não faça porque alguém está pressionando, faça de coração. Porque se você quer que Deus abençoe, Deus ama aquele que dá de coração, não aquele que, vou fazer o quê, né? Então é impressionante, ficou chato se eu não fizer também. Não, esteja disposto a ajudar, seja generoso e faça de coração. Verso 8. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis em todo bom trabalho. Então, abunde em boas obras, em bom trabalho, ajude, seja generoso. Versículo 9. Conforme está escrito: Ele espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Veja que o dinheiro que você recebeu, você ajudou alguém, ajudou aquela pessoa, mas o efeito disso tem para a eternidade. Deus viu o que você fez. Versículo 10. Ora, aquele que ministra a semente ao que semeia, também ministra o pão para o alimento, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos de vossa justiça. Então, aquele que dá semente para semear, ele abençoa e multiplica o que você fez. Ou seja, quem que me deu a semente para eu semear? Foi Deus. Quem me deu condições para eu trabalhar? Sabedoria, um serviço, uma profissão? Foi Deus, não foi? Então, o que eu tenho já é fruto do que Deus já me deu. Dentro do que Deus me deu, eu tiro uma parte e ajudo e vou beneficiar alguém. Vou ser generoso com alguém. E o que Deus vai fazer? Vai continuar dando para a gente. É um ciclo vicioso. É Ele que deu, por isso eu posso dar. Versículo 11. Sendo enriquecidos em todas as coisas para toda a generosidade, a qual faz através de nós ação de graças a Deus. Então, quando eu sou generoso, isso tributa graças a Deus. Aquela pessoa às vezes estava precisando de algo, eu fui um instrumento nas mãos de Deus para ajudar aquela pessoa, e aquela pessoa acaba agradecendo a Deus porque Deus de alguma forma milagrosa o ajudou naquele momento. Então, a minha generosidade faz com que Deus seja louvado pela forma como Ele me usou para ajudar alguém que precisou.
1 Timóteo capítulo 6, versos 17 e 18, algumas instruções finais sobre esse assunto de dinheiro. Manda aos que são ricos neste mundo que não estejam altivos, nem confiem na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para deleites. Que façam o bem, que sejam ricos em bons trabalhos, prontos a repartir, dispostos a se comunicar. Primeira instrução, não seja orgulhoso. Deus te deu as coisas? Amém. Seja grato a Ele, não seja orgulhoso. Não ache que você é melhor que alguém porque tem algo. A segunda instrução, o segundo conselho que Deus nos dá é o seguinte: não deposite a sua esperança na estabilidade da riqueza. A riqueza é instável, ela pode, hoje você pode ter, amanhã não pode não ter. Hoje pode as coisas estar bem, amanhã pode não estar. Quantas pessoas no Rio de Janeiro, lá, 1900 e alguma coisa, achavam que tinham patrimônio por ter um apartamento numa região boa, no Rio de Janeiro, e de repente o prédio inteiro caiu. E a pessoa perde não só o patrimônio, mas tudo que tinha dentro da casa e alguns a vida. É instável, a riqueza é instável. Quantos perderam tudo em terremotos, em incêndios, e vai embora. Então, confie em Deus, a nossa estabilidade está em Deus e não nas coisas. É Deus que proporciona para nós riquezas no sentido de coisas, de bens, para o nosso proveito. Então, se a minha confiança está em Deus, mesmo que eu perca as riquezas aqui, Deus ainda vai cuidar de mim. O mesmo Deus que me deu um dia vai continuar dando. O mesmo Deus que me deu alimento, Ele vai continuar dando. As riquezas podem faltar, mas a minha estabilidade não está nelas, está em Deus. Tenhamos a nossa estabilidade em Deus. Também pratique o bem. Seja rico em boas obras, seja generoso. Deus te deu para dar? Amém. Fique feliz por isso. Você é um instrumento, uma ferramenta nas mãos de Deus para abençoar a vida de pessoas. Então, recapitulando o assunto do dinheiro, são 4 princípios básicos que nós temos que ter para a nossa vida. O primeiro deles é o reconhecimento. Sou grato a Deus porque tudo Ele me deu. Então eu tenho que entender que tudo vem dEle, as minhas forças, a sabedoria, tudo que eu tenho veio dEle. O segundo princípio é o da mordomia. Deus colocou as coisas diante de mim, então eu vou trabalhar, eu vou conservar, eu vou cuidar, eu vou ser prudente, eu vou ser diligente, eu vou ser bom administrador daquilo que Deus me deu e que Ele colocou diante de mim. O terceiro princípio é o do amor, e a gente viu que nunca a gente deve amar o dinheiro. Porque se a gente amar, a gente cai em laços, em armadilha. É por isso que tem juiz que vende sentença por amor ao dinheiro. Por isso que tem pessoas que matam por amor ao dinheiro. Por isso que tem pessoas que enganam o seu próximo por amor ao dinheiro. Por isso que tem casais que se separam por causa do dinheiro. Por isso que tem pessoas que são um casal, que tem filhos, e eles querem um prejudicar o outro e acabam tirando até da boca dos filhos por causa do dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o quarto princípio que a gente tem que ter é que a gente tem que honrar a Deus com aquilo que Ele deu para a gente. Então, eu vou honrar a Deus pela maneira como eu ganho o meu dinheiro. Eu vou honrar a Deus pela maneira como eu administro o meu dinheiro. Eu vou honrar a Deus pela maneira como eu uso desse dinheiro que Ele me deu para estender a mão para aquele que precisa. Eu quero andar como Ele andou, pisar nas pegadas que Ele deixou. Eu quero olhar como Ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como Ele aqui, com os olhos no céu.